Bem-vindo ao canal do Doutor Sobrancelha. Ó, não estranha, aqui é uma nova versão, viu? Se você está inscrito no canal, fique aí ligado, fique aí ligadinha, porque aqui é um podcast e eu vou trazer muitas informações que vai ser muito útil na sua vida. Bom, quero agradecer a Ima Campinas e também os meus colaboradores aqui, a Juliana Nissassi e também o Samuel Lucarelli, aqui nos estúdios Ima Campinas. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês. E você que gosta de algo relacionado a MEI, você que está na área da beleza, ô minha amiga, você está informal, está formal, você já tem MEI, não tem? Será que mudou algumas leis? É agora que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Aqui embaixo você pode escrever que depois eu passo para minha entrevistada e ela irá responder ou eu mesmo respondo para vocês, tá legal? Eu passo também os contatos dela depois. Estou aqui com a minha entrevistada Marcela Truzzi. Marcela, prazer ter você aqui. A Marcela Truzzi é contadora, bacharel em Direito. Ah, minha amiga de faculdade. Oh, meu Deus do céu. Proprietária da Truzzi Contabilidade, que atende pequenas empresas e pessoas físicas desde 2001, Marcela. Desde 2001, Romário. Obrigada pelo convite, uma felicidade estar aqui. Que ótimo. E sim, desde 2001, já 20 anos aí trabalhando com contabilidade, atendendo as empresas, as pessoas físicas. Ai, que maravilha. Né? Ajudando o pessoal a empreender. A simpatia da Marcela. Marcela, você está numa nova versão? Olha, eu vou dizer que para ser contadora e para ser profissional de direito, acho que tem que ter uma nova versão todos os dias, né? Todos os dias, porque as Marcela? mudanças são muito rápidas, né? E a gente precisa realmente acompanhar para poder entregar aí para o pessoal o melhor, né? E a gente tem que se atualizar sempre, né, Marcela? Ai, Ainda mais nessa parte do direito, né, que você acabou de falar, e eu também. Nossa, a gente tem que, na hora que a gente pensa que está aprendendo, chegou outro novo, tem que aprender todo dia. Os livros, né, são descartáveis quase. Ô, Marcela, vamos falar sobre MEI. Eu tenho algumas dúvidas, viu? Acho que o pessoal de casa também pode escrever aí embaixo. Está gostando, dá aquela curtidinha. Marcelo, a primeira pergunta: o que é MEI? Microempreendedor individual. Mas o que seria isso? Para que veio? Ah, legal, Romário. O microempreendedor individual veio para aquelas pessoas que estavam trabalhando de forma informal, né, na informalidade. Então, o governo deu uma oportunidade para que essas pessoas tivessem um CNPJ e dessa forma pudessem fazer uma gestão melhor do seu negócio, separar realmente, né? Porque quando você trabalha, você precisa saber qual é a renda do seu trabalho, quais são as despesas do seu trabalho, quanto estou ganhando. Quanto estou ganhando. Exatamente, né? Isso é muito importante. E tendo um CNPJ, você pode abrir uma conta jurídica, você pode emitir uma nota fiscal. Então, assim, você passa a ter a oportunidade de trabalhar para empresas, até de trabalhar para o governo. Além de tudo isso, você está contribuindo para a Previdência Social. Então, eu penso que é um jeito bem legal de começar, quase sem burocracia nenhuma e com um imposto bem baixinho, né? Então, dá para o pessoal se arriscar. Cabe em todos os bolsos, né, Marcela? Marcela, mas você falou algo interessante. As pessoas, elas estavam informal, né? Eu já pesquisei alguma coisa meio por cima, mas eu tenho algumas dúvidas. Daí elas podem emitir nota fiscal, mas assim, elas serão PJ, pessoa jurídica. É um conflito que está me dando. Então ela não vai mais ser pessoa física trabalhando? Vai ser uma empresa? Mais ou menos. Mais ou menos, então me explica. É verdade, é meio confuso, né? Mas o microempreendedor é um CNPJ, sim, ele tem ali uma personalidade, mas ele é totalmente atrelado à pessoa. Então, vamos supor, você era cabeleireiro, né? E você trabalhava lá como pessoa física, não declarava nada, não tinha nota fiscal, enfim, ia levando a vida desse jeito. Não pagava uma previdência, né? Que de repente é algo para o seu futuro. Não ia ter aposentadoria. Exatamente. Não contribui. Então, o governo, o que ele faz? Ele te dá um CNPJ, mas você não passa a ser uma pessoa jurídica. Ele dá um CNPJ para sua pessoa física mesmo.
Ah, tá. E aí você, de certa forma, formaliza, porque você vai estar pagando o imposto, né, para o governo, então você não tem aquela preocupação. Você vai saber até determinado faturamento, que tem um limite de Tem um faturamento do limite. MEI, Tá. você tá trabalhando legalmente, E né? não paga imposto. Paga imposto. Paga imposto? Paga. Oh, meu Deus. O microempreendedor individual, hoje em dia, ele pode ter um faturamento de até R$ 81.000 no ano. Isso seria mais ou menos 6.750 por mês. Por mês. Para você ter esse benefício, você vai pagar para o governo de acordo com a atividade que você escolher, que hoje fica em torno de R$ 70, 72, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Tá. Então, isso é aquela contribuição mensal que tem. É a contribuição mensal. Eu acho, nossa, Marcela, você falou assim, paga imposto. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei para meus amigos cabeleireiros que não ia pagar imposto. Paga um valor fixo. Eu falei, você não vai pagar imposto, só vai pagar uma contribuição de isso. Antes era 50, 60, 70, Isso, mas esse é o imposto. Esse é o imposto. E é também para aposentar. E é também para aposentar. Então é pouquinho. É uma única guia, olha como é mais simplificado, muito né? Fácil, me deu até um susto agora. Numa vai que eu vou única ter guia. Que agora. Será que eu tô devendo, né? Vai que a receita vai me pegar. Não. Numa única guia você vai estar recolhendo tudo, né? O que é interessante dizer é que, Romário, você fature ou não com o seu MEI, vamos supor, você abriu o MEI e você esqueceu dele, você não usou ele para nada, não teve faturamento e você também não pagou. E aí? Você vai ficar com dívida. Então, quer dizer, tem que tomar esse cuidado. Você faturando ou não com o seu microempreendedor individual, com a sua atividade, né? Que a sua pessoa física faz, você precisa estar atento que enquanto esse CNPJ estiver aberto, isso vai gerar... ativo, né? Vai gerar essa obrigação para você. Tem que fechar. Se a pessoa fala, não quero mais trabalhar com isso, vou trabalhar... Agora, eu ia entrar já nesse assunto. Então, exemplo, eu tenho o MEI, eu não posso... Já sou uma pessoa jurídica, física jurídica, esse meio termo, mais ou menos. Mas eu não posso eu posso trabalhar, prestar serviço para as empresas como PJ. Mas eu não posso ser CLT. Pode. Pode? Pode. Não acredito. Quem não pode ser MEI? Vamos falar assim, acho que é mais fácil, né? Acima dos 16 anos você já pode ser MEI, desde que você seja emancipado, né? Dos 16 aos 18. E você não pode ser um servidor federal. Ele não pode ser MEI. Os outros servidores têm que pesquisar. Né? Deve ter uma tabela ali, uma relação. Isso, tem que ver no estatuto lá se tem algum impedimento, tem que tomar esse cuidado, né? E se você já for titular de outra empresa, ou administrador, ou sócio, você não vai poder ser MEI. Mas se você for empregado, você pode sim. Então, você pode ser empregado e também estar empreendendo, né? E começando aí com microempreendedor individual. Eu não sabia disso. Eu acho que tinha que ser uma coisa ou outra. Lógico que desde que a sua atividade esteja prevista lá compatível. Dentre as atividades permitidas para o microempreendedor, que não é tudo, né? Tem uma relação, né? Tem uma relação. Acho que são 180 atividades. É meio limitado, né? Que legal. Mas atende muita gente. Isso já está ótimo de poder trabalhar, digamos assim, ter 2 empregos, né? Sim. Mas o que eu achei fantástico... posso falar uma coisa? Pode, desculpa. Claro, pode falar. A gente só tem que tomar cuidado, né? Vamos supor, você é empregado e você abre o microempreendedor individual e você passa a trabalhar, né, no seu emprego e ter essa vida dupla, né? Vamos dizer assim. Se você for demitido do seu emprego, uma vez que você tem renda com o seu microempreendedor individual, se for uma demissão sem justa causa, que te daria um direito a um seguro-desemprego, por exemplo, ter o MEI, né? Vai te prejudicar Não, te prejudicar, você tá tendo renda, né? Você perde o direito, né? Entendi. Então, assim, é outro alertinho tem uma lógica, né? Tem uma lógica. O que acontece muito, assim, às vezes... O seguro-desemprego é para quem realmente não tem renda nenhuma, que a partir do momento que você começa a trabalhar, acessa o seguro. Exatamente. Então, se você tem uma renda com o MEI, automaticamente nem entra, né? Já é acessado. Você nem entra, então quer dizer, né? Então, os empregados têm esse medo, né? Fala, se eu for demitido, não vai ter seguro-desemprego. Né? E tem também a questão que segue a mesma lógica, Romário. Por exemplo, você recebe uma aposentadoria por invalidez.
Agora é aposentadoria por incapacidade permanente, né? Sim. E aí seu filho vem lá, né, e te fala, ô pai, abre o MEI pra mim, né, que eu quero trabalhar, sei lá, né, o pessoal faz esses rolinhos às vezes. Você perde sua aposentadoria por incapacidade permanente. Peraí, repita que deu um bug aqui. Porque assim, a aposentadoria por incapacidade permanente ou por incapacidade temporária, que seria o auxílio-doença. Antigamente chamava auxílio-doença, né? Hoje tem outro nome, exatamente. São para pessoas que estão impossibilitadas Sim. de trabalhar. Então, se você abre o microempreendedor individual, seu benefício vai cessar. Então, você tem que tomar esse cuidado. Tem a lógica, porque se você está abrindo porque você é capaz. Exatamente. De trabalhar. Tem lógica. Não tem como o Estado saber, né? Que ele vai pensar, sarou, né? Não é verdade? Sarou, tá bem. Tá apto para trabalhar. Tá apto para trabalhar. Então tem que tomar esses cuidados. É importante que a própria pessoa abra o seu microempreendedor individual e leve em consideração todas essas condições para não. Marcela, então eu contribuindo todo mês, aquela contribuição fixa que tem, né? 70 e poucos reais que você me diz. Quanto que eu vou aposentar, Marcela? Quando que eu vou aposentar? Você quer entrar numa área previdenciária agora. Isso. Quando que eu vou aposentar? Olha. É igual as pessoas que, digamos, no modo geral, porque tem classificações que aposentam um pouco menos, salubridade, outras coisas. Mas vai ser igual e eu vou aposentar com um ou mais salário mínimo. Você sabe me informar? Sim. Que bom. Quando você abre um microempreendedor individual, você está contribuindo sobre um salário mínimo. Então, se você passar a sua vida, vamos supor, hoje o homem, né, aposenta com 65 anos, tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição, regra nova, né? 20 anos de contribuição. Isso. Agora, as mulheres, 62 anos, quase certa que também 20 anos de contribuição. 18 anos. É isso. Qualquer coisa a gente põe uma observação depois. Faz uns cálculos aí. Mas é um pouco. É uns 3 anos. Aposenta 3 anos menos. Porque ela aposenta com 62, mas tem que ter o tempo de carência também, tempo mínimo de contribuição, né? De 20 anos? Não. Aumentou. Eram 15 anos e aumentou agora para 20 anos, né? Depois de 2019, com a reforma da Previdência. Peraí, então. Eu compreendi de uma forma diferente. Os dois têm que ter 20 anos de contribuição. Isso. E tem que ter a idade também. A idade para o homem é 65. Isso. A mulher, 63. Isso. 62. 62, mas ambos têm que ter 20 anos de contribuição. Então, assim, se você atingir esses requisitos, você vai poder ter uma aposentadoria por idade, por exemplo, mas você vai aposentar com um salário mínimo. Então, o microempreendedor, ele te proporciona uma aposentadoria com um salário mínimo e benefícios previdenciários de um salário mínimo também. Então, cada benefício tem um tempo, tem uma carência, tem um tempo de contribuição, você tem que ter qualidade segurada ou não tem que ter. Por exemplo, o microempreendedor dá direito o afastamento por maternidade, né? O auxílio maternidade. Sim. E a mulher tem que ter tido 10 contribuições. Pelo menos dentro, em dia. A carência, né? É a carência. Então, carência. Ela abriu o microempreendedor. Igual planos de saúde, exatamente, né? Para eu fazer uma consulta, uma cirurgia, tem que ter aquela carência. Também, para eu ter algum benefício, eu tenho que ter esta carência. Tem que ter uma carência. Então, assim, se você conta com isso, se você acha que é importante, eu acho importante essa parte previdenciária, porque dentro do microempreendedor é o jeito mais barato de você contribuir para a Previdência. Porque né? se eu não fosse MEI, qual que seria a contribuição, você sabe, mais ou menos? Olha, tem a 2 ou 3 vezes esse valor que estaria pagando para ter pelo menos 2 vezes. 2 vezes. Porque, olha, a contribuição mais em conta é de 11% sobre o salário mínimo para quem quer aposentar com salário mínimo. O salário mínimo está 1.300. 1.300, 11% dá 100 e alguma coisa. 130 e pouco, 140. E no mês você está pagando R$72, está pagando seus impostos, está podendo emitir nota fiscal e ainda está contribuindo para a Previdência. Então, quer dizer, é bem reduzido. Está legalizado. Né? Está legalizado. Ninguém pode ir lá falar que eu estou trabalhando ilegal. Isso, você vai falar assim, eu ganho até 6.750, eu posso declarar lá no meu imposto de renda. Que ótimo. Marcela, mas olha, eu quero aposentar com 5 salário mínimo tendo MEI, eu consigo? Não, infelizmente, não. É porque aí,
Romário. Nem se eu pagar parte? Talvez se você for funcionário, de repente, você tem um salário bom, você já contribui pela empresa, né? Mas é assim, olha, um exemplo. Você quer fazer uma complementação. Vamos fazer isso. isso. Tô entendendo. Eu pago R$ 70 pro mês para mim ter um salário mínimo se eu aposentar. Para eu ter 5, se eu pagar 5 vezes 7, 35, se eu pagar R$ 350 de contribuição, não me garante 5 salário mínimo? Infelizmente não, Ai, Romário. Jesus. Olha, alguém pode ter até um entendimento diferente do meu, mas o que acontece? Tem vários tipos de contribuintes da Previdência. Tem os obrigatórios e tem o facultativo. Então, vamos supor, você não tem nenhum trabalho, você não tem obrigatoriedade de recolher para a Previdência Social e você quer recolher, você quer ter uma aposentadoria. Então, você faz sua inscrição como contribuinte facultativo e, se você quiser, você recolhe sobre o teto. E você pode se aposentar com, como você falou, 5 salários, ou enfim, com o teto do INSS no futuro. Lógico, vai fazer todos aqueles cálculos, né? E que não é muito tema. Mas, se você é microempreendedor individual, ou seja, se você tem alguma obrigatoriedade de contribuição, essa contribuição facultativa, ela é perigosa. Pode ser que o INSS não considere no momento da sua aposentadoria. Exatamente. Não compensa você fazer uma complementação nesse sentido. Por então, isso que eu disse. Tem que consultar o INSS. Precisa. A não ser assim, como eu te disse, se você tem um emprego, então você está obrigado a contribuir com o emprego também. Não é facultativo. Então vai contar aquele salário para sua aposentadoria. Ou na CLT, né? Eu tenho a CLT, então aquilo sim vai contar. Sim. Agora, eu pagando avulso não quer dizer que eu vou estar aposentado. Só se mudar alguma lei, né, Marcela? A não ser que você seja, por exemplo, um profissional liberal que exerce uma atividade não permitida pelo MEI como pessoa física. Então, você tem uma atividade permitida pelo MEI e outra não. E por causa dessa outra, você faz um recolhimento acima do salário mínimo, né? E daí você vai poder aposentar melhor. Se não, é o que dizem, né? É muito benefício, mas você paga do porque outro tem lado. as duas coisas, sabe? Uma vez eu ouvi alguém falando da seguinte forma. Você tem MEI, tá? Para você aposentar com 2 salários ou 3, você tem que recolher no INSS. Fazer uma complementação. Complementação que você vai aposentar. Já ouvi alguém falando também, como você está dizendo, que isso não garante. Então, às vezes, sabe, como eu não acompanho, então eu acho que isso deveria a gente estar consultando o INSS. Porque pode ser que sim, que às vezes nós estamos falando agora, não. Pode ser que nesse vídeo indo para o ar, é que muda muita tudo. gente faz a contribuição, o código, assim, ele vai pegar o código 1000, perdão, desculpa. Vai pro ar, né? Você falou, né? Vai pro ar. Errou, vai pro ar, mas não é erro, não. Você vai pegar o código 1007 para fazer uma contribuição. Agora eu tô falando uma coisa assim, né? É a contribuição do contribuinte individual, da pessoa física que trabalha e que é obrigado a recolher. De repente, a pessoa achou que estava fazendo facultativo, mas fez esse código 1007 e aí o INSS no futuro considerou. Sei lá, eu não sei, mas tem que ter bastante cuidado para você não perder dinheiro, né? Então é esse o recado que eu deixo. Isso que é o mais importante, né, Marcela? De repente você acha que está arrasando, vai aposentar super bem e está fazendo uma contribuição indevida, né? E quando você for pedir ressarcimento, sabe, né? Só os últimos 5 anos, de repente. Marcelo, o que é? Eu não tenho umas coisas aqui na fiscalização, notas fiscais, recebimento de PIX, na conta jurídica. O que seria isso, Marcela? O que acontece? Me explica. A gente viu que o microempreendedor tem um limite de faturamento, né? E eu posso ter uma conta jurídica? E você pode ter uma conta jurídica. Não é obrigatório, tá, Romário? Não é obrigatório. Os contadores, né? Eles orientam que se faça, porque fica mais fácil de você fazer aquela gestão que a gente falou no começo. Sim. Saber exatamente quanto você ganha, se tá te dando lucro, né? E coisas desse tipo. Mas o que acontece? Às vezes o microempreendedor individual, ele pensa assim, se eu não emitir a nota fiscal, se eu não falar para o governo, ele não vai saber que eu estou ganhando mais do que os 81 mil no ano, que está passando muito o meu faturamento dos 6.750 por mês. E aí, Marcelo?
que acontece? O microempreendedor, ele nem é obrigado a emitir nota fiscal. Ah, tá. Entendeu? Ele vai ser obrigado Sim. quando ele trabalhar para outra empresa. Mas se você trabalha para uma pessoa física, você não tem obrigatoriedade. Um exemplo. Eu tenho um salão de beleza. Nesse salão de beleza, a minha cliente fala assim, eu quero uma nota fiscal paulista, que nós estamos no estado de São Paulo. Quero uma nota fiscal paulista. Eu sou obrigado a emitir para a pessoa física ou sou dispensado? Você não tem obrigatoriedade como MEI de emitir nota fiscal para pessoa física. Mesmo se ela falar assim, eu quero nota fiscal no meu CPF. E depois, não tem nada a ver também. Assim, você faz uma prestação de serviço. Não é produto. Nem seria nota fiscal paulista, que é a nota fiscal para o Estado, né? Seria uma nota sim. fiscal de serviço, que nem gera esses benefícios que ela está pedindo. Seria inválido. Mas assim, para você ter um bom relacionamento com o seu cliente, você vai fazer a nota, né? Você pode fazer a nota. Agora, se eu prestar para uma empresa, aí sim. Você é obrigado. Eu sou obrigado ou facultativo? Se a empresa pedir? Não, aí porque a empresa é obrigada a registrar as é operações, né, com sim. documentos hábeis. E se você tem um CNPJ, você precisa ter uma nota fiscal. Então, se você for trabalhar para a empresa, você vai ter que emitir a nota. Mas o ponto principal aqui é que... É o limite, né? Não é o limite? Pensa assim, se você não está obrigado a emitir nota, o governo tem alguma ferramenta para saber quanto você fatura por mês. Como que é isso, Marcelo? Né? Então, o que acontece? Pix é informado para a Receita Federal. Mas tudo aquilo que eu faço por Pix, o governo fica sabendo? Fica sabendo. Ai, meu Deus do céu. Ele tá na maquininha, fica? Maquininha, meu Deus. A maquininha? Maquininha, muito. Crédito ou débito? Ele fica débito, sabendo. Transferências, né? Porque é mais raro, né? Mas a empresa que faz essa como que fala? Essa ponte, é uma transição, né? Porque a empresa não fica com dinheiro, repassa, fica a porcentagem. A empresa ela só declara aquela porcentagemzinha de 2, 3% do que passou, ela declara tudo que eu passo. Essa porcentagem indica quanto você recebeu, né? Ah, é verdade. Não é verdade? Se a empresa recebeu 3%, quer dizer que o Romário ficou com 97%. E aí, quanto que é esses 97%? Passa dos 81 mil reais no ano, né? Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E assim, outra coisa que eu porque percebo... é legalizado, né? Então, gente, eu tô brincando, mas assim, nós temos que legalizar. E é tão bom você esclarecer, porque às vezes eu penso, ou a pessoa também está pensando, de que o Pix é um depósito, alguma coisa na minha Romário, conta. esse ano, muita gente ser excluída, receber cartinha de exclusão do MEI, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem faturei, eu nem emiti nota. E aí ele teve que explicar a movimentação. Ué, mas que esse tanto de Pix na sua conta? O que esse tanto Mas aí a de Receita chama? A Receita, ela arbitra, ela fala, você está excluído. Se você não tiver como explicar, ela já manda uma notificação que você já está excluído, ou manda uma notificação pra gente ir lá. Que não é um absurdo também. Pra gente ir lá, que medo. Não, calma. Assim, gente, o MEI, pensa, é um início. A ideia nossa, a ideia do empreendedor é crescer. Né? Sim. Lógico, é tentador você pagar pouquinho imposto, né? Você não quer sair daquilo. Marcela, mas assim, agora me veio um ponto aqui em mim, sabe? Me veio uma luz, sei lá, uma mensagem. Um exemplo, você disse que é quantos por mês que eu tenho que... Olha, se é só comércio é um valor, mas vamos falar em R$72 por mês hoje. Sim. Para um prestador de serviço. O que eu posso, para não desenquadrar, é 81 mil no ano. Calcula ano, não mês. Porque se um mês eu faturei, um exemplo. Isso, calcula ano. Às vezes você pode ter faturado 7 num mês e ter faturado 3 no outro, tudo então bem. Pode. O que a única coisa que você tem que observar, se você abrir no meio do ano, aí você não tem um ano, né? Você tem que fazer proporcional. Mas se você já tem um ano completo... É porque nós da área da beleza, os pessoal que tá... Em janeiro tem poucos clientes. Geralmente, pessoas da área da beleza escolhem janeiro para tirar uns 10, 15 dias de férias. Então, o movimento lá cai. embaixo. Em dezembro,
sobe. Trabalhou muito. Então a gente tem que ter esse... Ah, que legal você Precisa explicar. acompanhar e pensar no equilíbrio. crescimento. Você ser excluído do MEI, você não é excluído do Simples Nacional, que é uma forma simplificada de tratar as empresas. Você só muda o jeito de gerir a sua empresa, entendeu? Você vai passar a precisar de algumas coisas a mais se você passar desse faturamento. É importante você acompanhar, porque se você passar em até 20%, você é excluído para o ano seguinte. Até 97.200, se eu não me engano, essa conta. Tem isso também. Tem. Mas se você ultrapassar durante o ano mais do que 20% dos 81 mil reais, você é excluído retroativamente a janeiro ou a abertura da empresa, se for naquele ano. E aí você vai pagar todos os impostos atrasados, né, com multa e juros. Então, use o MEI se for para você. Essa é a dica que eu deixo. E queira crescer, não queira ficar nele para sempre, né? É para a gente sair da informalidade e também garantir uma aposentadoria. Sim. Digamos assim, um básico. Marcela, tem alguma novidade no teto de faturamento? Talvez teremos alguma coisa assim? Olha, isso é algo que todo mundo espera muito, né? E tem uma proposta, mas ainda não é nada muito palpável. O governo querendo aumentar o limite de faturamento do MEI para 145 mil reais no ano. Isso seria mais ou menos 12 mil reais por mês, né? Bom, né? Parece que isso beneficiaria, que temos hoje cerca de 500 mil empresas nessa situação. Então... É porque os impostos, quando a gente desenquadra, ele aumenta significativamente, né? Significativamente. Então, se aumentar esse teto, né, esse limite de 91, então muitos serão mais beneficiados para pagar um pouco menos, né, Marcela? Só que aí o que o governo gostaria, né? Que tenha o MEI, o mais basiquinho, até os 6.750, depois uma segunda faixa, onde pagaria um pouquinho mais, se eu não me engano, a contribuição seria de R$182, e ter uma rampa de transição. Seria uma nova classificação, então, digamos. Dentro do MEI. Dentro do MEI. E daí também criar uma transição para essa empresa virar uma microempresa, um ME. Porque o propósito de todo mundo é crescer, né? Porque do MEI para o ME, realmente, foi o que você falou, é um susto, né, pro empreendedor. Ele fala, meu Deus, né, eu aumentou muito meus impostos, né? Então, se isso realmente passar, se essa proposta vingar, né, faz muito tempo que a gente espera por isso, eu acho que vai ser bem interessante e muito mais pessoas vão poder aproveitar desse regime mais facilitado, né? Ai, que ótimo. Para ter sua própria empresa. Marcelo, o tempo já passou, foi bem rapidinho, que maravilha, gostei muito das suas explicações, espero que você volte também. E a Marcela, ela fica em Campinas. Se vocês querem seguir a Marcela, _Truzi com 2 Zs, é isso? Marcela.Truzi. Ah, é ponto? É ponto. Eu escrevi ponto, que pensei que era ponto I. Marcela.Truzi com 2 Zs. Mas aqui embaixo eu vou deixar os contatos da Marcela, caso você tenha dúvida. Pode escrever também, que depois eu passo as perguntas para ela. Ou entra nas redes sociais da Marcela. A Marcela fica em Campinas, tem o seu escritório de contabilidade, que vai o nome dela, sobrenome Truzi, tá legal? Muito obrigado por você ter vindo esclarecido, tirado as minhas dúvidas, espero que tenha tirado o pessoal que está nos assistindo. E volte mais vezes, Marcela. Muito obrigado. Obrigada, Romário, adorei, parabéns pelo programa, muito feliz de estar aqui. Obrigado. Pessoal, a gente volta, pode compartilhar. Esse podcast é um podcast que eu faço uma nova versão. Se você tem algo para contar, tem alguma dúvida, quer sugerir algum entrevistado, pode entrar em contato comigo, Romário Rocha, aqui no canal Dr. Sobrancelha. Até mais!